O pessoal ainda está chegando, mas vamos então iniciar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês nessa atmosfera, né, de muita consciência, de muita expansão, de muito crescimento, né? Essa é a energia que eu estou vibrando sempre quando eu começo uma live. Eu estou sempre trazendo esse campo de expansão, esse campo de crescimento, esse campo de conhecimento. Então, vamos lá. Para começar, vamos ler a carta máxima que eu tirei aqui agora para a mensagem de hoje. E o tema dessa carta é vida plena. E diz assim: a vida é um processo e não algo a ser superado. Não viva, olha que importante essa mensagem, não viva tentando superar coisas ou livrar-se delas. Viva desfrutando de cada momento e atinja o seu ponto ótimo. Viver de forma plena requer duas ações constantes: acolher tudo o que vier, tudo aquilo que surgir no seu caminho, no seu campo de realidade. Acolha com a disposição de lidar da melhor forma. E a segunda ação constante é reverenciar tudo o que for. E isso é exatamente o fluxo da vida. No fluxo da vida, pois a vida ela está sempre em movimento, coisas virão e coisas irão. Então não oponha resistência ao processo da vida. Então acolha o que vier e sempre reverencie o que for. Então essa mensagem é uma das mensagens que eu mais gosto. O Ricardo Adão está colocando que tirou hoje, exatamente hoje pela manhã, essa carta. Você vê, Ricardo? Sincronicidade. Então, olha como essa mensagem ela é premente, como ela é importante para esse momento nosso. Não é? Não se opor ao fluxo da vida. Essa é uma das posturas mais sábias para que haja a cura da própria vida, o desenvolvimento e a expansão da própria vida. E isso já nos remete exatamente ao nosso tema de hoje, da live de hoje. O essencial para curar a nossa vida. O que é realmente importante para... E a Sônia também colocou aqui conexão total, né? Que ela também tirou essa carta hoje. Olha que coisa interessante. Então vamos entrar nesse assunto, nessa reflexão de hoje, que envolve essa grande possibilidade, né? O que é o essencial para curar a nossa vida? E o que significa curar a nossa vida? Não é? Num primeiro momento, nós poderemos colocar e estabelecer um ponto de partida, entendendo que uma vida saudável é uma vida que possui fluxo, possui movimento. Quando a sua vida tem movimento, as oportunidades chegam, as soluções se apresentam e há uma dinâmica estabelecendo. E esse movimento da vida, ele é impulsionado pela inteligência do universo. E essa inteligência do universo, o próprio universo como um todo, ele porta uma característica muito específica que eu vou explicar aqui hoje, para você entender o essencial. Para você, por exemplo, que está se deparando com uma vida que está paralisada, você que está se sentindo estagnado, você que está se sentindo enfraquecido, apático, desanimado, para você que percebe que falta um maior dinamismo na sua realidade, você que está tentando, se esforçando e por alguma razão
não consegue atingir o ponto almejado. Quando nós falamos de curar a vida, na verdade é só uma expressão do tema, mas se nós examinarmos de perto, a nossa vida não precisa de cura, porque a vida é perfeita. As situações na sua vida, muitas vezes, é o que precisa de cura. Veja, para entendermos esse assunto que é muito amplo, mas aqui eu quero trazer algo muito essencial para vocês e deixar uma dica prática que poderá realmente ajudar a fluir na sua dinâmica de vida. Quando você fala eu, há uma movimentação de conteúdo dentro de você que estrutura quase que instantaneamente um ponto de vista ou uma percepção de si mesmo, logo do mundo, que irá determinar toda a cadência de eventos, todo o comportamento da sua realidade e a forma como esses eventos se conectam. Então, ao dizer eu, você começa a movimentar uma série de conteúdos internos que irão traçar uma percepção que, por sua vez, irá determinar o comportamento da sua realidade em relação a você. Então, esse ponto de vista, primeiro, é sobre si mesmo. E, normalmente, nós projetamos esse ponto de vista no mundo. Então, você tende a ver a vida da forma como você se percebe ou da forma como você se vê. Raramente você vai perceber a vida como ela é. Porque se você percebesse a vida como ela é, você iria ter a constatação direta de que a vida é extraordinária, de que a vida é perfeita e de que tudo está certo, de que tudo está acontecendo como deveria, de que você está exatamente onde você precisa estar, no tempo que você precisa estar. Então esse é um parâmetro importante para esse início de reflexão, entender que no termo eu, que se torna uma espécie de código, há a concentração de uma estrutura de conteúdo que se coloca em movimento toda vez que você reafirma eu. Por quê? Porque, eu já falei isso diversas vezes em outras lives, porque eu evoca um senso de identidade. E esse senso de identidade, ele está coligado a uma narrativa, a uma história que você conta para si mesmo sobre quem você pensa ser. Então, a partir dessa história, que via de regra é uma história infeliz, via de regra, a partir dessa história você então reforça esse senso de eu, porque esse senso de eu, ele só existe a partir da manutenção da história. Porque toda história tem o sujeito que é parte da própria história. E é a partir dessa narrativa, dessa história, que você reafirma a partir do reforço desse conceito eu, que você então cria as lentes de percepção sobre o que é a sua realidade, sobre o que é a vida. Então,
Para você, o seu mundo é um reflexo de quem você pensa ser. Olha o que eu estou dizendo. Para você, o seu mundo é um reflexo de quem você pensa ser. Esse quem você pensa ser é a história que você se apegou. Uma pessoa que está envolvida com uma história na qual ela é aquela que passou a vida sofrendo, sendo rejeitada e com inúmeras perdas, essa história se tornará um filtro através do qual ela irá também interpretar o mundo como sendo um mundo que impõe sofrimento, como sendo um mundo que é injusto, um mundo onde há injustiças, onde você perde coisas. Mas olha que interessante. E essa percepção arraigada, muitas vezes, e isso é muito interessante, muitas vezes nos impede de nos conectarmos à vida. Porque a dimensão da vida é uma dimensão distinta da dimensão daquilo que nós chamamos de mundo, o mundo lá fora. O mundo lá fora. Quando você está muito apegado à história, preso no seu mental, você experimenta o mundo sem estar na vida. E assim o mundo se torna algo ameaçador, algo difícil de lidar. Mas a qualquer instante você pode ter a experiência de se conectar com a vida. E através da vida, lidar e interagir com as situações que compõem a sua noção de mundo. Então esse é um ponto muito interessante, porque a narrativa que você desenvolve, que mantém esse senso de eu, define a pessoa que você pensa ser. Essa é uma coisa. Um outro ponto interessante, vocês vão ver onde eu quero chegar com o essencial aqui. Um outro ponto interessante é entendermos o seguinte: o nosso universo, ele surgiu a partir de uma grande explosão. Até onde nós sabemos, a ciência afirma que houve o Big Bang. E a partir dessa grande explosão, resultou no nosso universo como ele é hoje. O que é interessante é que no momento em que ocorre uma explosão, a tendência é maior desorganização do que ordem. Não é isso? Se algo explode, o material daquele algo se espalha desordenadamente pelo ambiente. No entanto, em relação a essa grande explosão do nosso universo, do contrário, e contrariando todas as regras, o nosso universo, por uma razão misteriosa, ele vem se organizando de uma forma extraordinária, indicando que há um princípio, há um impulso invisível que organiza e que estimula o universo a se organizar, a se estruturar de uma forma, primeiro, de uma forma extraordinariamente única e, ao mesmo tempo, mantendo o equilíbrio. Mantendo o equilíbrio. Basta você olhar ao seu redor, o comportamento da natureza, o comportamento dos corpos cósmicos, o comportamento dos átomos que compõem a tua matéria, que compõem a matéria ao nosso redor. Tudo isso está obedecendo a um impulso
que mantém a ordem e que, portanto, mantém o equilíbrio para que tudo funcione no seu ótimo. Não é a rotação do planeta Terra, o comportamento do nosso sistema solar, a radiação solar, os raios solares que são essenciais para a manutenção e o equilíbrio da vida no planeta Terra. Então percebe que há um equilíbrio delicado e um princípio universal organizando, essa é a palavra-chave, organizando o universo e mantendo o seu equilíbrio. Para vocês terem uma ideia do quão maluco é isso, a probabilidade do nosso universo material existir como ele é hoje. Agora imagine essa cena comigo. A probabilidade do nosso universo material existir da forma como ele é hoje, seria o equivalente a pegar várias latas de tinta e jogar numa tela em branco e de repente essas tintas que foram lançadas na tela se combinarem para resultar numa obra-prima como A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Se vocês conseguem imaginar isso, o que eu estou dizendo aqui agora, esse é o nível de improbabilidade que havia quando houve o Big Bang. Ou seja, o nosso universo, da maneira como ele é hoje, um dia foi altamente improvável e, no entanto, um princípio invisível, que é parte desse próprio universo, organizou a matéria descoordenada para então construir estruturas de altíssima complexidade a um nível tal que hoje você existe num momento do tempo, numa região do espaço, em um planeta. Você sabia que há elementos estelares de explosões de estrelas a milhares de anos-luz de distância fazendo parte do seu corpo, como é o caso do potássio 40? O potássio 40, ele está hoje nas membranas do diafragma aqui na região do peritônio. Mas aonde eu quero chegar? Que há um princípio de ordem agindo o tempo todo. Inclusive esse princípio de ordem, ele está agindo neste momento na sua vida. Ele está agindo neste momento na sua vida. Por mais que você não perceba, por mais que você tenha a percepção de que a sua vida está bloqueada, está paralisada, saiba que há um princípio auto-organizador atuando neste exato momento, impulsionando a sua vida a uma organização necessária para que haja as condições de realização do teu ser. Isso está acontecendo agora. Esse princípio ele está agindo para coordenar os eventos para que você seja conduzido a atingir o seu ápice, a atingir o seu ponto ótimo. E o seu ponto ótimo é o ponto de equilíbrio. E é claro que esse equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico, ele é um equilíbrio relativo. Então, se há esta dinâmica implícita no comportamento da realidade universal, o que em você está impedindo com que
o equilíbrio seja restaurado? O que em você insiste em gerar desordem, em desestruturar as camadas da sua própria vida, a desestruturar a sua vida financeira a um ponto tal que você viva com dificuldades, com escassez, a desestruturar a sua saúde, a desestruturar o seu afetivo. Então eu estou traçando aqui uma relação muito interessante, que é, de um lado, há um princípio auto-organizador agindo, e de um outro lado, há um mecanismo, vamos chamar assim, que o leva a se opor a esse princípio. E esse é um dos pontos mais curiosos na dinâmica humana. Na dinâmica humana. Se a consciência é a base da matéria, como foi proposto por Max Planck, que foi o pai da física quântica, se a consciência é a base da matéria, então estamos vivendo em um cosmos onde a consciência não é apenas um epifenômeno, mas o principal constituinte da realidade. Portanto, se esse universo ele é mental, e se há um princípio auto-organizador no universo, isso quer dizer que a sua mente também tende à organização e ao equilíbrio. Agora, o que se contrapõe a isso? O que em nós está se contrapondo, muitas vezes adoecendo a nossa vida, as nossas experiências? Então nós temos um outro elemento interessantíssimo que diz mais respeito à pessoa que você pensa ser, à pessoa que foi construída ao longo da sua biografia, a pessoa que é baseada em um conteúdo. E esta pessoa, ela é uma atividade em você. Você não é a pessoa. Você não é a história que define este senso de identidade. Você não é aquela pessoa que sofreu a rejeição dos pais, que passou por isso, que passou por aquilo. Você viveu essa experiência, mas essas experiências, para esse momento, são memórias. E essas memórias não deveriam te definir, não deveriam definir a sua identidade. E define a nossa identidade porque estamos profundamente identificados, envolvidos com a mente em um nível tal que nos perdemos na própria mente. O processo da cura da mente humana depende da nossa habilidade, claro, e essa habilidade ela vem com desenvolvimento interno, com a nossa capacidade de aos poucos romper com o excesso de envolvimento com a mente. Porque enquanto você está absorto, envolvido com a mente, os pensamentos se tornam um grande fator de produção de dramas. E o que é um drama? Um drama mental é um ambiente de ilusão que governa você. Um drama mental é um ambiente de ilusão que governa você, que faz com que você dispare uma série de reações emocionais. Isso mexe com a sua fisiologia, isso mexe com seus hormônios, isso mexe com todo o processo psicofisiológico. E aí eu vou entrar num ponto muito importante. Aqui, e vocês vão até entender o que está acontecendo com o nosso planeta. Já deu para perceber que o planeta está passando por uma fase em que a natureza está reagindo
A imunidade da natureza está reagindo, buscando restaurar o equilíbrio, buscando a compensação. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então nós estamos tendo aí, infelizmente, esse desastre lá no sul, né, das enchentes. Estamos vendo lá o incêndio numa cidade do Canadá que está tomando a cidade. Terremotos em Marrocos, enchentes na China. Uma anomalia magnética bem no Atlântico Sul, que ela está bem acima, bem em cima do Brasil. Tivemos agora ventos solares com a maior magnitude de todos os tempos, G5. E isso vai causar implicações na dinâmica de todo o nosso planeta. De todo o nosso planeta. E isso tende a intensificar. Vocês vão ver que esse ano de 2024 nós vamos presenciar uma série de movimentos, de respostas da natureza em relação ao comportamento humano. O planeta, a natureza, possui uma espécie de sistema imunológico. E se o homem continuar vivendo da forma como ele está vivendo, na produção de dramas mentais, vou explicar com mais detalhes sobre isso, rompendo com o equilíbrio com a natureza ela vai reagir. É como a nossa imunidade. Se tem aqui um vírus se replicando, se tem um comportamento viral no meu corpo, a minha imunidade reage para restaurar o equilíbrio. E é exatamente o que está acontecendo. É exatamente o que está acontecendo no planeta. A imunidade do planeta está reagindo porque o ser humano, a partir do seu posicionamento comportamental, está se opondo ao equilíbrio da natureza. Porque nós não somos uma ilha isolada, e sim nós de uma grande teia. Nós somos parte de um sistema. E é claro que reconhecer isso envolve desenvolver a consciência. Desenvolver a consciência para que você então tenha a noção de cooperar com o sistema e não se rebelar contra ele. Tá? Então veja, quando você então está muito envolvido com o mental, você cria ambientes de ilusão, e esses ambientes de ilusão são dramas. E esses dramas emocionais, eles te tiram da realidade e governam o seu comportamento para que você então reaja, fique profundamente reativo. E esse comportamento reativo gera em você um nível de estresse muito intenso e o leva também a quebrar o equilíbrio com a vida. Olha o que eu estou dizendo. Então veja, um drama é um ambiente de ilusão. É uma história que você conta para você sobre um fato. E essa história não tem nada a ver com o fato em si. Porque ela é uma interpretação exagerada de um fato. Então nós tendemos a reagir ao drama ao invés de lidar com os fatos. E todo drama gera em você uma predisposição que vai determinar a forma como você pensa, a forma como você sente e o que você fala. E essa estrutura do que você pensa, sente e fala produz campos de ressonância ao redor da sua própria mente, que se aglutinam a outros campos de ressonância de outras mentes. Então, se nós avaliarmos hoje o comportamento humano, a grande maioria está presa nesse processo. Completamente refém da própria mente, completamente refém das histórias.
se identificando com as histórias dramáticas, exageradas. Se você agora checar o seu saldo bancário, que até então estava ótimo e, portanto, você se sentia seguro, e você descobrir, por uma razão qualquer, que o seu saldo bancário agora está zerado, você vai criar um drama ao invés de lidar com o fato que é. O fato é agora, meu saldo está zerado por alguma razão. 100% que... Então você vai constatar que o fato é, você não tem saldo. Você não tem saldo. E você então cria um drama de que a sua vida acabou, de que você está arruinado. É essa a relação que eu quero que vocês pensem. É essa relação que eu quero que vocês pensem. Então imagine que esses campos de ressonância, eles vão sendo produzidos de forma individual e vão se aglutinando uns aos outros até formar um grande campo de ressonância com um teor extremamente negativo que começa a fazer uma pressão sobre o planeta. Sobre o planeta. Forçando o planeta a quebrar, forçando a romper com o equilíbrio planetário. E a partir daí o planeta reage com a sua imunidade para restaurar o equilíbrio. A Emília colocou aqui, desculpa, mas eu não concordo com esse de sermos 100% culpados. Emília, não é uma questão de culpa. Deixa a culpa para as instituições religiosas. É uma questão de causa. A natureza é uma consciência e nós somos partes dessa consciência, somos partes desse grande sistema. Tá? Eu aqui não vou entrar hoje para falar de transição planetária, porque tem muitos detalhes que eu poderia explicar aqui, das mudanças que estão acontecendo no padrão de matéria do planeta. O planeta está ficando também, a matéria do planeta está ficando mais flexível à atividade do nosso pensamento. Esse é um outro fator. Que eu não vou me estender aqui. E isso está causando também um grande impacto, porque como a matéria do planeta está mais sensível, está mais flexível à atividade do pensamento humano, está muito mais fácil causar desequilíbrios coletivos, como está muito mais fácil também provocar cura coletiva. Não é só apenas para um lado negativo, é para o lado positivo. Então nós estamos atravessando um momento muito especial que nós podemos contribuir para um grande salto planetário se nós, enquanto indivíduos, mudarmos a qualidade da nossa energia, mudarmos o nível da nossa consciência. E essa mudança do nível de consciência, nesse momento histórico que nós estamos atravessando, envolve muito a sua capacidade de romper com o envolvimento com a mente. Esse é um outro assunto muito vasto. E romper com o envolvimento com a mente não significa você negar a mente. Significa que você agora não se deixa mais absorver pelos conteúdos da própria mente. Olha que interessante. Então esse é um ponto importante. Quando você tem menos dramas mentais, e quando você não mais se deixa envolver pelos dramas mentais, a tendência é que haja um aumento do seu padrão vibracional. Porque quando você está preso nos dramas, você tende a desenvolver emoções mais ligadas à sobrevivência. Raiva, medo, frustração. E quanto mais você estiver preso nessas emoções da sobrevivência, mais o seu padrão vibracional decai. E mais a sua vida se desequilibra. No entanto, à medida que você vai aprendendo a lidar com este processo, isso é uma das coisas que eu mais ensino.
no aprofundamento, né, na mentoria. Por exemplo, uma das coisas que eu mais ensino para as pessoas aqui numa live, não tem como eu ensinar isso. Aqui eu só estou apresentando um ponto de vista para uma reflexão. Uma reflexão. Então, quando você está mais livre de todo o processo mental, quando você entende que você não é a mente, que você não é as histórias que você conta para si mesmo, que você não é as suas emoções, que você não é os teus pensamentos, que você não é as suas histórias. Quando você começa a intensificar a sua consciência num nível em que você então desenvolve o poder de observar a mente sem se deixar levar por ela. Ali está um grande ponto de disrupção, um grande ponto de expansão e um grande processo de cura tendo o seu início. Então, nesse processo que você vai avançando na superação do mental, a tendência é que, a partir do instante que você não é mais governado pelas histórias e nem pelos dramas, a tendência natural é a de que você eleve os teus sentimentos. É a de que você, então, aumente o seu padrão vibracional, expandindo, aumentando, amplificando a sua frequência. E as forças, então, do universo, que estimulam os processos de maior organização e de equilíbrio, passam a agir com muito mais força na sua vida através de você. Porque o que impede a ação dessas forças universais na expansão da sua própria vida são as camadas de dramas mentais que você se envolveu, que você se apegou. É a densificação da pessoa que você pensa ser. Olha o que eu vou dizer. A pessoa que você pensa ser e que você se apegou é exatamente a barreira entre a sua vida e essas forças universais de equilíbrio. Olha o que eu estou dizendo. A pessoa que você pensa ser é o principal empecilho para que você cure a sua vida. E quando eu falo da pessoa que você pensa ser, eu estou falando da história que você continua contando para si mesmo de quem você pensa ser. História esta que você se apegou. Porque essa história lhe deu uma identidade. E essa identidade é uma identidade periférica, artificial. Essa identidade não condiz com a sua verdadeira identidade. Veja que o problema não é exatamente a história. O problema não é exatamente a pessoa que se solidifica a partir da história. O problema é o seu apego à pessoa, o seu apego à história. A Amy Janotti está perguntando como desconstruir essa identidade. Não precisa desconstruir. A única coisa necessária é desapegar-se dela. É aumentar a consciência para que você reconheça que há um espaço entre você e essa história. Que há um espaço entre você e esta identidade. E se você for capaz de reconhecer esse espaço, é através desse espaço que essas forças de impulsionamento atuam e agem na restauração da própria vida. Há exercícios, há práticas que não tem como eu ensinar isso aqui numa live, pessoal. Isso aqui é conteúdo, para quem quer se aprofundar nisso, precisa mergulhar numa mentoria, num curso, num processo mais avançado. Aqui eu só estou fazendo vocês pensarem um pouco.
Eu estou desafiando o seu ponto de vista. Eu estou desafiando aquilo que está pré-estabelecido em você, para que você veja esse contexto de fora. Então veja, o que nós estamos colocando, e que é o essencial para curar a sua vida, é a necessidade de atenuar, enfraquecer a pessoa que você pensa ser. O que eu estou querendo dizer, a necessidade a priori, veja, a priori, que você se permita ter momentos em que você vai além da pessoa. E algo extraordinário acontece quando você cria um momento do seu dia para deixar de ser pessoa, para ser nada, para se reconhecer como uma consciência capaz de observar. Eu vou explicar e vou dar algumas dicas aqui importantes. Tá? Porque toda vez que você consegue romper com o envolvimento com a história, isso pode durar alguns minutos, e alguns minutos pode ser suficiente para uma grande transformação na sua vida. Mas o que eu estou dizendo aqui é que o apego com a mente, com as histórias, te leva a um modo de estresse. Os hormônios de estresse, eles lhe conectam fortemente com a realidade material. E quando você está estressado, você tende a focar mais na matéria e a se sentir mais como matéria e menos como energia. Quando você está, por exemplo, no padrão de ondas beta alto, que é aquele padrão de onda cerebral que você está se sentindo ameaçado e já está produzindo emoções de sobrevivência, raiva, medo, frustração, boa parte da sua atenção está no mundo externo. E, no entanto, quando você fecha os olhos, quando você simplesmente para observar sem julgamento o que está acontecendo na sua mente, apenas isso, você para observar o fluxo de pensamentos, as histórias que estão acontecendo, e você então apenas observa, até notar que toda essa atividade vai cedendo, até notar que as histórias, que o fluxo de pensamento está sendo atenuado, e chegar num ponto que você se esquece da pessoa que você pensava ser. Chegar num ponto que você esquece da sua identidade enquanto pessoa. Chegar num ponto que você esquece da história. Quando você chega neste ponto, em que você agora se reconhece apenas como uma consciência, testemunhando o vazio absoluto, a ausência de forma, e você tem esse momento, ali, você se torna um grande vórtex, através do qual esse princípio auto-organizador irá afetar para curar a sua vida. E você não precisa saber como, o que, porque o princípio de auto-organização, ele sabe exatamente como atuar para colocar a sua vida no ponto ótimo. Quando você está nesse estado em que você por um momento não é mais pessoa, você se tornou maior do que o tempo, maior do que o ambiente, maior do que as pessoas, maior do que a sua própria identidade. Quando você superou, você também está enfraquecendo os elos energéticos com o passado.
E você está trazendo a sua energia de volta. Atenuar a pessoa em você é neutralizar as narrativas em você por um momento, mesmo que elas voltem depois. Mas você precisa começar a implementar na sua filosofia de vida momentos em que você se torna um vórtex para dar vazão a essa força auto-organizadora que é impedida quando a atividade da pessoa em você está alta. Quando a atividade da pessoa em você está alta. Quando as vozes da cabeça, quando as narrativas estão intensas e você está profundamente envolvido. Nesse envolvimento, essa força de auto-organização não consegue chegar nas bases essenciais que estruturam a tua vida. Então nós precisamos, até superar efetivamente a pessoa em nós, nós precisamos criar momentos para atenuar a atividade da pessoa em nós. Então, volto a dizer, o que eu chamo aqui da pessoa em nós é a pressão das histórias. É a pressão das histórias que você se envolveu. Diminuir a pressão das histórias, enfraquecer a pressão das histórias significa você fechar os olhos e entrar no modo de observação. É assim que você diminui a pressão. Até essa pressão diminuir, baixar completamente. Levando você ao ponto zero. Daquele ponto em que você agora é um foco de consciência. Você não tem mais uma história, você não está mais com a atenção voltada para o mundo externo, para o ambiente lá fora, para as pessoas. Você está apenas tendo um momento em que você superou esta identidade periférica, móvel e completamente passageira. Porque ela é uma identidade que não condiz com quem você realmente é. Você supera o eu psicológico para ter esse momento. E um momento como esse que eu estou dizendo é milhares de vezes mais poderoso para impactar a sua vida do que uma ação física. Isso é muito importante. O momento em que você está como um vórtex é milhares de vezes mais poderoso em termos de impulsionamento da sua vida do que qualquer ação física. Basta um momento. Então o que está emergindo dessa nossa reflexão hoje é o entendimento a priori, porque a compreensão lá vem depois, o entendimento é o primeiro passo, mas o que está emergindo como síntese e como a essência para curar a sua vida é entender que a atividade da pessoa em você é o principal empecilho para a sua cura. E que você pode se expor ao fluxo de auto-organização do universo à medida em que você se permite criar momentos em que você vai além do ambiente, das pessoas e da identidade. Quando você tem esse momento de superação da identidade periférica, quando você tem esse momento de superação do eu psicológico, quando você tem esse momento de superação da história, e você então consegue experimentar o vácuo quântico,
Você simplesmente se sente como uma consciência que observa o vazio sem forma, escuro e profundo. Quando eu falo escuro, no sentido de que não há forma, ali é um oceano de possibilidades infinitas. É através desse estado que você então tem as condições para provocar uma grande cura na sua vida. Se tornar um grande vórtice e verticalizar, como o Robson bem disse aqui, verticalizar a consciência para além do plano basal das histórias, para além do tempo psicológico, porque as histórias te mantêm preso num tempo psicológico, porque você precisa do passado para reforçar a ideia de quem você pensa ser, pois o passado lhe garante uma história. E você precisa do futuro como promessa para atualizar e reforçar a própria história. E é possível ficar preso num looping, no tempo psicológico, que é esse tempo interno que governa as pessoas e que as torna refém e que impede com que elas tenham a conexão com a própria vida, a conexão com o aqui e agora restaurado. Chegará o momento que nós iremos renunciar a este tempo psicológico. Chegará o momento que nós seremos capazes de renunciar ao passado efetivamente, de renunciar ao futuro efetivamente. E renunciar não significa negar, rejeitar, se tornar indiferente. Renunciar vem com a consciência de que você não é um fruto do passado e você não será um fruto do futuro. Você é a consciência capaz de observar tudo isso. Então o que eu estou propondo aqui é uma solução imaterial para repercutir construtivamente nas situações materiais da sua vida. Então o pessoal está perguntando aqui como se conectar com o vácuo quântico. Pessoal, é como eu disse, live é um ambiente de compartilhamento de ideias e de reflexão. Não tem como eu explicar aqui técnicas, ferramentas, porque uma prática, um exercício que eu explique vai exigir que eu estabeleça certos pressupostos. A gente não tem tempo hábil aqui. O que eu estou fazendo aqui é um exercício de provocação. Eu sou um provocador. Eu quero te provocar. Eu quero fazer você sair da visão de mundo que você se apegou. Eu quero fazer você questionar tudo e relativizar as coisas, para que deste movimento de provocação você se sinta desafiado o suficiente para se motivar a buscar aprofundamento. Esse caminho de viver uma vida realmente genuína, uma vida plena, genuinamente plena, uma vida saudável, uma vida maior, é um caminho que é destinado para poucos, apenas para aqueles que despertaram para o comprometimento de ir além dos limites da própria mente. Daqui a pouco eu vou terminar a live, já, e você vai sair desse campo que nós estamos, que é um campo de intensificação da consciência. E você vai voltar para a Matrix. E se você não se cuidar, você vai então começar a ter pensamentos assim, aquilo que o Horácio falou é interessante, mas e as contas para pagar? E os filhos para criar? Você vai voltar a se apegar aos objetivos na superfície da tua vida. E talvez você
se depare com o questionamento. Nossa, que absurdo, onde eu estava com a cabeça de ouvir aqueles conteúdos? Já dormiu outra vez. Bem-vindo à Matrix. Você agora está no sono da matéria novamente. Então há que se ter envolvimento com o autoconhecimento. Há que se conectar com pessoas que estão buscando essa expansão. Porque senão você volta para a Matrix e a Matrix te desliga facilmente. E está você de novo lá no seu dia a dia, na sobrevivência. Então não deixe que isso aconteça. A vida não se resume apenas em acordar, trabalhar, dormir e comer. Há muito mais a ser descoberto. Há muito mais a ser revelado. Há em você um impulso muito além de viver na superfície da vida. Há um impulso em você que é esse impulso que organiza o universo, que é o impulso que quer te levar a experimentar uma vida maior. Uma vida com as condições para realizar o teu ser na devida profundidade que você merece. Então espero que vocês tenham apreciado essa reflexão, e se você se sentiu identificado com esse tipo de abordagem, com esse conteúdo, com a forma como eu explico as coisas, você está convidado a nos seguir aqui nessa página, a saber mais dos treinamentos. Para quem não sabe, eu tenho uma mentoria voltada para um trabalho profundo de desenvolvimento interno, de expansão da consciência, que é como eu sempre digo, eu não estou aqui para fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, porque a última coisa que eu quero é que você desenvolva a pessoa em você, porque a pessoa em você é o seu principal empecilho. O meu objetivo aqui é contribuir para a expansão da sua consciência e a partir daí catalisar um grande salto na sua experiência de vida. Tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço a vocês, uma ótima semana, estamos ainda no comecinho, e desejo tudo de bom e nos vemos em breve para mais um encontro aqui. Forte abraço, uma ótima noite a todos.